Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Falar de Inter, Juventus, Bayern de Munique, o Spalletti obcecado pelo Fratesi. A Inter, meus amigos, quer um zagueiro, que é ex-Juventus. E o Bayern de Munique, rapaziada, resolve manter Goretzka, a não ser que alguém faça uma loucura em janeiro. Goretzka fica e deve sair de graça. E o Bayern já trabalha pra substituir ele, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal, belezinha? Rapaziada, ó, o Spalletti tá insistindo pelo Fratesi, tentando convencer a diretoria de usar, e, tipo assim, fórmulas criativas, mais ou menos como foi com o Francisco Conceição. O que foi, rapaziada? O Francisco Conceição foi um empréstimo pago e depois uma obrigação de compra com o resto do valor, né? Estão tentando fazer isso aí com o Fratesi. Rapaziada, eu gosto muito do Fratesi. Eu acho um jogador que a Inter não soube muito utilizar e eu acho ele talentoso, cara. Eu acho o Fratesi, ele é um potencial não alcançado, mas virou uma obsessão. Rapaziada, pelo que eu tô vendo, o Fratesi é pra substituir o McKennie. Tá? Porque eu tava muito confuso que, principalmente para janeiro, Fratesi, eu não sei se, por exemplo, se especulou que a Juventus queria mais um jogador de ataque para ser um reserva do Wilds. Eu acho que tá faltando uma variação aí. Talvez a Juventus poderia tentar, não sei, um atacante jovem. Se especulou aí o Yeremei Hernandes, né, que tá lá no Deportivo. É um nome muito interessante, o Yeremei. E um lateral direito, porque o João Mário, o negócio tá pegado pro João Mário lá. Mas enfim, essa troca ridícula, né? Mas enfim, rapaziada. No caso, rapaziada, o Fratesi é pra antecipar e já prever a saída do McKennie. O McKennie parece que tinha um acordo pra renovar, esbarrou nas comissões dos agentes, e ele pode sair. Parece que o McKennie tá interessado em voltar pros Estados Unidos e jogar na MLS, né? Eu acho um desperdício o McKennie nessa idade ir pra MLS, mas parece que ele quer voltar pros Estados Unidos. Fazer o quê? Então o Fratesi seria pra substituir o McKennie, né? Esse box-to-box, esse cara mais versátil que joga em múltiplas posições. E o Spalletti gosta muito do Fratesi. Dá pra você entender por quê. O Fratesi é um jogador com muito perfil do Spalletti, né? O Spalletti, pra mim, o auge do Spalletti, aquele 4-3-3 do Napoli, um jogador como o Fratesi cairia como uma luva pra ser um dos box-to-box ali, né? Então a Juventus aí, o Spalletti tarado pelo Spalletti, pelo Spalletti, e a Juventus tá vendo aí uma forma criativa de contratar ele. A Juventus e a Inter estão conversando, rapaziada, mas não tá tão avançado no momento. Aí, meus amigos. Rapaziada, falando de Fratesi, obviamente também falando de Juventus, cortezinho rápido, ó. O Dimásio reporta que Fratesi pra Juventus tá ficando complicado. A Juventus tá mirando aí uma solução a curto prazo para salvar o orçamento, para tentar o principal alvo do verão, que é o Sandro Tonali. Rapaziada, pra você ver, a Juventus quer mirar uma solução barata e curta pro meio-campo pra salvar dinheiro pro Tonali, que é o grande alvo do meio-campo. A Juventus vai gastar no Tonali. Tô muito curioso pra ver como é que vai ser essa negociação. Porque, gente, o salário dele é alto e o Newcastle, rapaziada, o Newcastle não vai baratear, velho. Se a Juventus espera que vai comprar o Tonali abaixo do valor que o Newcastle comprou, estaria muito surpreso. Ele ainda tem contrato longo, ele não vai forçar, porque o Newcastle teve que passar praticamente um ano sem ele, aquele lance das apostas. E essa solução a curto prazo, Guido Rodrigues, cara, apequenaram a Juventus. O Guido Rodrigues é bom jogador. Vai pra West Ham, pra vir aqui pro Brasil, jogar aqui no futebol brasileiro. Apequenaram a Juventus. Mas BC, estão tentando o Tonali, mas o Tonali é o óbvio. Cara, de verdade, o pessoal demitiram o Juntoli por muito menos, cara. Apequenaram a Juventus, a verdade é essa. Apequenaram a Juventus. Guido Rodrigues, salvar dinheiro pro Tonali. Beleza, salvar dinheiro pro Tonali, mas Guido Rodrigues, né? Cara, tem certas coisas. Não tem um na base aí, não. Sei lá, velho. Aí a outra doideira aqui é o Gonzalo Garcia, pra ser reserva do Wilds. Vai comprar o Gonzalo Garcia? Então estão economizando aí, estão contando as moedas. O Real Madrid não vai emprestar ele. Não em janeiro. Ele ainda é uma opção de banco. Já emprestaram o Endrick. O Real Madrid não vai emprestar ele. Vai comprar ele, a Juventus? Outra coisa, a Juventus não vai fazer os moldes que o Real Madrid gosta, né? Que é vender 50%. E colocar cláusula de recompra. Não vai fazer esses moldes, né? Apequenaram a Juventus, rapaziada. Essa é a verdade. O Gonzalo Garcia seria uma boa mesmo. Mas vai ter que comprar. Os caras estão economizando as moedas. Vamos ver, né? A Inter tá interessado aí, ó, no Muharemovic, zagueiro canhoto do Sassuolo, que veio da base da Juventus, e a Juventus tem 50% dele. A Juve tem 50% do Muharemovic. Zagueiro canhoto, potencial. Eu vi alguns jogos dele
Dá pra ver porque o pessoal gosta dele. Alto, físico. Eu não achei ele não muito bom com a bola, não tão natural com a bola. Agora, gosta de zagueirar, gosta de se jogar na bola. Ele é aquele zagueiro italiano mesmo, defensor de área. É jovem ainda ele tem 21 anos. Tem 21 anos, né? 22 anos, ó. Jovem ainda. Ele veio da base da Juventus. Entendeu? Então, a Juventus tem 50% dele. É bom deixar claro. E a Inter tá interessado, entendeu? Ó, trabalho já tá sendo feito, né? Para junho, tá? Porque, rapaziada, o Sassuolo quer manter ele até o meio do ano. Se tem uma especulação de Bournemouth, entendeu? Que clubes na Premier League estão interessados no Murra Removic. O Bournemouth é um deles, né? Para substituir o Senesi. E nesse caso, cara, ele é muito mais um tópico pro verão. O Sassuolo quer manter ele até o final da temporada. O Fabrício Mano fala, né, que não dá pra prever o mercado, porque vai que aparece uma proposta indecente por ele. Mas a Inter tá interessada nele. E no caso, rapaziada, ele é pra ser ali um vice pro Bastoni, tá? Porque eu acho que a Inter precisa daquele zagueiro central ali. Entendeu? O Acerbi tá saindo, o De Vrij tá saindo. Então eu acho que eles querem um zagueiro pra reserva do Bastoni. Eu ainda acho que eles vão atrás de outro... Eles vão atrás de outro atacante, ou de outro zagueiro. Então existe a possibilidade da Inter contratar 2 zagueiros. E o Murra Removic é um deles aí que eu acho que a Inter quer pra reserva do Bastoni. A Inter tá interessado nele. Eu achei ele um bom prospecto, cara. Apesar que pra zagueiro canhoto, eu acho que tem outros melhores por aí. Sabe o Charlie Criswell, do Toulouse, entendeu? É um prospecto melhor, apesar que o Criswell é mais caro do que ele, do que o Murra Removic. Novamente, rapaziada, a Juventus tem 50% dele. Então foi aí especulado que a Juventus poderia usar esse 50% para tentar contratar o Fratesi, ó. Discussões da Inter com a Juventus não estão tão avançadas ainda para a Juventus utilizar os 50% do zagueiro aí, ó. O Sassuolo não quer deixar o defensor sair em janeiro. Porque teve essa especulação que a Inter, que a Juventus poderia oferecer esse 50% aí para a Inter para liberar mais rápido o Fratesi. Segundo o Fabrício Romano, não tem nada muito avançado nessa questão aí, belezinha? E, meus rapaziada, em relação à Inter, ó, a Inter apenas vai contratar um substituto para o Dumfries se a oportunidade aparecer. Os alvos iniciais, né, o Palestra, né, não estão sendo alcançáveis, né? Existe uma forte possibilidade que nenhum substituto seja contratado, né? Em termos de janela de janeiro, a Inter apenas vai tentar alguém se o Fratesi sair. No ataque e na defesa, provavelmente nada vai ser feito. Olha aí, o Dimásio tá falando que hoje, né, a Inter não vai contratar ninguém. Eu não entendo porque a Inter não tenta o Sacha Boey, do Bayern. Eu acho que é um nome interessante pra jogar de ala. Já comentei, eu acho o Sacha Boey um nome interessante pra Inter. Não sei porque, eu acho que tem encaixe. Tem encaixe. Amigos, ó, deixa eu trocar aqui pro futebol alemão. Tottenham não tá trabalhando para contratar o Goretzka e tudo mais, ó. Não tem indicações que o Goretzka vai sair do Bayern em janeiro. O Kompany tem muita admiração por ele e valer as suas performances. Elenco, rapaziada, elenco. Sei que a torcida do Bayern já não tem a mesma apreciação pelo Goretzka, mas é elenco. O Goretzka ainda serve para você jogar esses jogos aí de Bundesliga. Aí, claro que serve, entendeu? Bundesliga poupando. O Goretzka é um cara que no dia bom ele pode fazer um golzinho ali. Não acho que o Bayern, novamente, a não ser que apareça uma proposta, uma mega proposta pelo Goretzka, não acho que vale a pena vender ele. É elenco. Final da temporada, você tem condição aí de brigar, de ganhar. Só falta Pokal, porque a Bundesliga vai ganhar. Levantar mais uma taça, brigar pela Tríplice Coroa. A Tríplice Coroa Real e a Tríplice Coroa Interna, né? Da Alemanha, já ganhou a Supercopa, a Bundesliga. É só uma questão de tempo. E a Pokal, aí é aquela coisa, né? Jogo de Copa, tudo pode acontecer, meus amigos. Mas eu não acho que deveria vender o Goretzka agora. Agora, tem um planejamento aqui, ó. Tem a molecada da base aí, né? Que o Bayern quer muito utilizar a base. Javier Fernandes, esse David Santos Daiber, se tem um hype muito dele internamente lá. Tem esse emprestado aí, o Noel Aseco, né? São candidatos. Em contratação tem o Nathan Dequette e o Kenneth Eichhorn como candidatos, né? Esse em particular tá bem alto na lista do Bayern, né? O Eichhorn, ele tem uma multa de 12,5 milhões de euros. O Bayern tá preparado para pagar um pacote aí de multa, salário e bônus de 25 milhões de euros pela Eichhorn. Moleque aí de 16 anos, eu acho, ele tem. Deixa eu ver aqui. Dizem que é o novo Toni Kroos, né? Diz que parece muito com o Toni Kroos. E lembra mesmo, rapaziada. Lembra mesmo. Moleque de 16 anos, cara. 1,86 m. E tem aí o Nathan Dequette. O Nathan Dequette é uma espécie de
de Goretzkazinho, né? É uma espécie de Goretzkazinho físico, grande, intensidade. Ele é um prospecto interessante. Eu ainda preciso ver mais dele. Mas ele... Impressionante que ele lembra muito mesmo o Goretzka, fisicamente falando, né? Mas é o Bahia trabalhando no futuro. O Bahia também tem interesse em no 9. Vamos ver se o Nicolas Jackson faz alguma coisa para encantar o pessoal do Bahia. Um ponto esquerdo, tem essas especulações do Ryan. O Bahia tá ativo. Tem a situação do Pamecano. Se não vier o Pamecano, Schoetebeck e Guerri. O Bahia tá ativo, o Bahia tá trabalhando. O Bahia é um time que tem muitas pequenas coisas para fazer. Laime vai renovar, Gnabry vai renovar. O Bahia não é uma reformulação, é o Bahia pensando no futuro, pensando no elenco, pensando em se manter competitivo, ter talentos, ter jogador para carregar o piano no futuro. A gente sabe que, cara, muito que o Max Ebel, Christopher Freund, eles foram contratados para isso. Para esse tipo de planejamento, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de visão. Entendeu? E o Goretzka não deve ficar. Salário alto também. O Bayern, o Rummenigge já falou isso publicamente, né? Que é interesse do Bayern diminuir um pouco, ou pelo menos controlar a folha salarial. Tamo junto.